Um pesquisador deve escolher seu método de pesquisa, alternativa correta a C, pelas especificidades do objeto de pesquisa. Atenção! Quando você define o objeto e conhece as especificidades desse objeto, depois você pode trocar experiências com outros profissionais. Depois você pode acompanhar as diversas regras dos manuais de pesquisa, não há problema nenhum. Mas o primeiro passo é sempre conhecer seu objeto de pesquisa e as suas especificidades. Você vai trabalhar com movimentos sociais, você vai trabalhar com questões religiosas, você vai trabalhar com um determinado tipo de metodologia na área de produção, você vai trabalhar com gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Qual é o seu objeto? Analise o objeto, as especificidades, pense sobre ele, para depois começar a desenvolver estudos sobre o melhor método para ser aplicado àquele objeto de acordo com as especificidades dele. Vamos avançar nos estudos e você vai começar a compreender que isso se dá de uma forma quase corriqueira. A partir do momento que o pesquisador define qual é o seu objeto, a ideia do método já surge naturalmente a próxima pergunta que ele tem que desenvolver. As pesquisas são desenvolvidas, acompanhem conosco, as pesquisas são divididas, de uma forma didática, em grandes grupos. O grupo das pesquisas teóricas, o grupo das pesquisas aplicadas. Ambas são muito importantes, não tenha dúvida. Essa divisão é apenas uma divisão didática para facilitar a compreensão do nosso aluno. As pesquisas teóricas, elas têm como proposta, como objetivo, ampliar o conhecimento numa determinada área. Uma pesquisa teórica propõe novas abordagens, novas questões, novas explicações para problemas que já foram estudados, mas que não se pode dizer que esse problema já tenha sido integralmente estudado. Não há nada no universo do conhecimento que a gente diga, olha, sobre isso já se sabe tudo. Até porque as ciências vão avançando e os dados de uma determinada ciência podem contribuir para o avanço de um problema de outra ciência. Por isso, não se pode dizer, está pronto e acabado, aqui não há mais nada para pesquisar, para aprimorar, nem para conhecer. Isso não existe. Aliás, esse é o primeiro grande erro das pessoas, achar que já conhecem tudo e que não precisam estudar mais nada. Vamos ver um exemplo de pesquisa teórica que está aqui no slide. Na área da história, várias pesquisas teóricas são realizadas para rever os conceitos já estudados, como, por exemplo, o conceito de gênero, que é diferente do conceito de sexo biológico e que inclui atributos sociais e históricos. Durante muito tempo, a história trabalhou com o conceito de sexo biológico feminino e masculino, até que a história foi adiante e, por meio de pesquisas teóricas, começou a identificar que existe também a ideia de gênero, que é a ideia que está associada a esses atributos históricos e sociais. Ser mulher biologicamente é uma coisa. Ser mulher na questão histórica e social é adotar aqueles procedimentos que a sociedade considera como atributos femininos. Eu não vou avançar nesse assunto, que é muito complexo e eu nem tenho conhecimento para isso. Mas veja, era um assunto que estava quase que dado como pronto e acabado, até que alguém ou alguns grupos de pesquisadores disseram, é possível avançar nesse conhecimento? É possível construir um outro olhar para esse conhecimento do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é o feminino e o que é o masculino na vida social? É possível avançar sobre isso? Então, esses estudos teóricos avançaram e nos trouxeram essa informação, que é o conceito de gênero, um conceito associado a atributos sociais e atributos históricos. A pesquisa aplicada, acompanhe comigo, em contrapartida, diferente da pesquisa teórica, ela tem como objetivo propor soluções a determinados problemas. O campo da pesquisa aplicada, então, é a aplicação prática, ou seja, o uso da ciência em situações concretas para resolver as questões existentes. A pesquisa aplicada tenta, então, por meio dos métodos de pesquisa, controlar ou provocar mudanças nos fenômenos da natureza e na sociedade.
ela intervém em situações reais. Veja, primeiro passo é a gente não ter nenhum tipo de pré-conceito, não ter nenhum tipo de pré-concepção. A pesquisa teórica não é mais importante que a pesquisa aplicada e a pesquisa aplicada não é mais importante que a pesquisa teórica. Tudo tem referência com o objeto de pesquisa. Qual é o seu objeto de pesquisa? Para um historiador, a pesquisa teórica é profundamente aplicável, corretamente aplicável. Para alguém na área da saúde, a pesquisa aplicada tem uma relevância, por vezes, a depender do objeto, por vezes maior do que a pesquisa teórica, embora qualquer pesquisador saiba que sem pesquisa teórica não se vai a lugar nenhum, sem base teórica. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Observe o exemplo que nós estamos construindo aqui sobre pesquisa aplicada. A pesquisa para a elaboração de vacinas contra uma determinada forma de contaminação por vírus. É uma pesquisa aplicada que quer intervir na situação real, as pessoas estão se contaminando, vão parar de se contaminar por meio da vacina. Ela quer provocar mudanças nesse fenômeno da natureza. O fenômeno da natureza é o vírus. Esse vírus está contaminando as pessoas. Ela quer mudar esse fenômeno da natureza e vai fazer isso por meio de uma pesquisa aplicada. Mas veja, isso são definições, nós não estamos aqui dizendo que uma é mais importante que a outra. Vai tudo depender do seu objeto de pesquisa. A pesquisa é sempre puramente teórica ou aplicada? Não. Falei sobre isso para vocês. A resposta é negativa. Pesquisas teóricas podem gerar tecnologias e instrumentos práticos. Ao mesmo tempo, pesquisas aplicadas podem permitir o surgimento de novas perguntas que antes não tinham sido pensadas e que vão exigir conhecimento teórico para que sejam resolvidas. Nós temos vários exemplos nas diversas áreas do conhecimento, mas eu vou destacar dois aqui. Pesquisas teóricas de matemática são fundamentais para a engenharia civil. É por meio do conhecimento teórico da matemática que a engenharia civil consegue construir pontes e edifícios de uma forma mais rápida, com menor custo e maior segurança. Pesquisas teóricas em geologia são fundamentais para fornecer dados para a melhoria da produção de grãos de soja, aumentando o resultado dessa produção. Então veja, são pesquisas teóricas, chegaram a um conhecimento teórico, mas esse conhecimento pode ser levado para a prática, aplicado por áreas específicas e construindo, então, resultados mais eficientes, resultados mais positivos. Acho que esses dois exemplos são matadores, como eu costumo dizer, para que a gente entenda que não há essa separação peremptória entre pesquisa teórica e pesquisa prática. Quase sempre, a depender do objeto de pesquisa e do âmbito dessa pesquisa, as duas coisas acontecem em diálogo, acontecem profundamente interligadas, teoria e prática estão lá interligadas. Pode ocorrer um descompasso, acompanhe comigo, entre a pesquisa teórica e a aplicação prática. Por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia que utilize o conhecimento resultante de pesquisa teórica. Então, por vezes a gente tem uma pesquisa teórica bem desenvolvida, mas a aplicação prática ainda não é possível. O desenvolvimento da tecnologia que vai utilizar esse conhecimento ainda não é possível. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história e ainda acontece em nosso tempo. Você faz uma pesquisa teórica e consegue encontrar um resultado e por meio do qual você diz, olha, se aplicar esse resultado aos computadores, eles vão ser muito mais velozes. Que ótimo. Quanto custa isso? Cada computador que aplicar essa tecnologia vai custar R$1 milhão. Bem, ainda não é possível. Ninguém vai comprar um computador que custe R$1 milhão. Nenhuma pessoa como eu e você vai ter recurso para isso. Então, existe o conhecimento, ele pode ser aplicado, mas ele ainda não tem escala suficiente para que o custo seja acessível, para que o custo seja viável. Por outras vezes, pessoal, e aí a situação é mais difícil, acompanhe comigo, também é preciso considerar que às vezes existem interesses políticos e econômicos
determinantes que podem acelerar ou retardar o desenvolvimento de uma pesquisa teórica que poderia resultar em novas tecnologias. Na vida social, a gente sabe, nada acontece de forma isolada. Existem sempre motivações de âmbito político, de âmbito econômico, que podem interferir. Chernobyl é um caso muito importante, um exemplo muito importante. Chernobyl era uma usina de energia nuclear que ficava na Ucrânia, na Ucrânia. Ela teve um acidente que é tido como um dos maiores acidentes de vazamento de radiação nuclear no mundo, e a Ucrânia, na época, era um dos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, vivia num regime que não era exatamente democrático, portanto, as informações sobre o acidente não foram transmitidas nem em tempo real e nem com o detalhamento necessário. Muita coisa que podia ter sido aprendida naquele momento sobre radioatividade não ficou conhecida porque, politicamente, não havia interesse daquele grupo de países em divulgar esse conhecimento. Então, o conhecimento, o resultado de pesquisa, está sujeito a uma série de fatores. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos de ética. Em relação aos objetivos, acompanhe comigo, as pesquisas podem ser exploratórias, podem ser descritivas ou explicativas. A pesquisa exploratória, como o próprio nome diz, tenta ampliar o conhecimento, tem por propósito ampliar o conhecimento a respeito de um objeto, de um fenômeno. Quase sempre ela é a primeira etapa, é a forma da gente começar uma pesquisa que no futuro vai ser mais complexa. Em especial quando o pesquisador ainda não conhece o tema com profundidade, não se sente seguro para isso. O objetivo da pesquisa exploratória, então, promover uma primeira exploração, uma primeira aproximação, com o objeto de estudo, com o problema, com as perguntas que se pretende resolver. Vamos pensar num exemplo? Imagine que a gente quer criar uma nova tecnologia para a produção de televisões. Uma televisão que dobra em 4 pedaços e a gente possa guardar no bolso, por exemplo. É uma nova tecnologia que nós queremos conhecer. O primeiro passo do pesquisador qual é? Conhecer muito bem os métodos de produção, para identificar em que eles possam ser melhorados de forma a produzir mais em menor tempo com um menor custo. O que se faz na pesquisa exploratória é partir de uma coisa já existente para poder avançar. Desculpem. Vamos pensar na pesquisa descritiva. Ela tem objetivos diferentes daquela da pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva não pretende uma primeira aproximação com o tema. Ao contrário, ela vai se propor a descrever com o máximo de exatidão possível os fenômenos ou os objetos. É para isso que ela é descritiva. Seu propósito é criar um panorama, criar uma descrição que apresente a realidade com detalhes. A pesquisa descritiva é utilizada quando se pretende, obviamente, descrever as características de um determinado grupo social, de um fenômeno. Nos grupos sociais, para descobrir, por exemplo, a proporção de pessoas que apresentam um determinado comportamento específico. Então, depois disso, com métodos estatísticos, a pesquisa descritiva consegue mapear o comportamento, por exemplo, de consumidores em relação às suas preferências. Também por meio de pesquisa descritiva é possível identificar as principais políticas públicas utilizadas por prefeitos de cidades com até 100 mil habitantes no campo da saúde pública. Vamos imaginar que a gente queira saber quantas pessoas ainda são fumantes no bairro X da nossa cidade. Nós vamos fazer uma pesquisa descritiva e vamos descrever, olha, são tantas pessoas. Aqui, por exemplo, sobre as políticas públicas. Quantos municípios até 100 mil habitantes utilizam como política pública o teste do pezinho, pago pela prefeitura? Isso é uma pesquisa descritiva. E a gente ainda tem a pesquisa explicativa, que você acompanha aqui, tem por objetivo identificar os fatores determinantes que explicam a ocorrência dos fenômenos,
sejam eles fenômenos naturais ou sociais, que é quando existe um grupo de pessoas que os humanos estão interferindo, né? Ela não quer apenas se aproximar do tema, a pesquisa explicativa, nem quer só descrever a realidade. A pesquisa explicativa, como o nome diz, quer explicar, quer mostrar a relação de causa e efeito entre as diferentes variáveis. Se a pesquisa descritiva pode ser resumida como o que é, a explicativa busca saber por que os fenômenos estão acontecendo. Um exemplo, está aqui no slide, pesquisa explicativa na área de violência de gênero, para que a gente possa identificar as causas do feminicídio, que é o crime cometido contra mulheres. No campo das ciências médicas, a pesquisa que tenha por objetivo explicar sequelas resultantes da contaminação por um determinado vírus. Isso também é uma pesquisa explicativa. As pesquisas podem ser ainda, como a gente está vendo aqui, qualitativas ou quantitativas. A qualitativa tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre fenômenos ou objetos de estudo, e a quantitativa, a preocupação de mensurar, de medir. Seu material são dados. Dados métricos, dados quantificáveis. Um exemplo, estudar um grupo de pessoas que vivem em determinada região do país para pesquisar o que elas entendem como segurança alimentar. Isso é uma pesquisa qualitativa. E identificar quantas dessas pessoas vivem em uma situação que possa ser classificada como de segurança alimentar já é uma pesquisa quantitativa. Vocês se lembram, segurança alimentar é o direito de acesso à alimentação de qualidade e na quantidade necessária. Veja, é um mesmo objeto de pesquisa que pode ser visto, analisado de uma forma qualitativa ou de uma forma quantitativa. Quantidade e qualidade. Nós ainda temos procedimentos utilizados pelo pesquisador. Nós podemos ter pesquisa do tipo desk research, que são pesquisas de gabinete, pesquisas que envolvem investigação de campo, e as pesquisas vão poder ser classificadas ainda de muitas outras formas diferentes, como nós vamos ver. É o objeto da pesquisa que é o mais importante para definir de que forma ela vai ser feita. Se ela vai ser feita só no gabinete, se ela vai ser feita no campo. Acompanhe comigo, então, a nossa interatividade. A pesquisa quantitativa comumente utiliza A. Dados estatísticos. B. Descrição de documentos históricos. C. Análise de opiniões diferentes dos entrevistados. D. Descrição de situações sociais. E. Fontes bibliográficas. A gente espera você com a resposta certa. Estou aqui no aguardo.